Lucas capítulo 4, do versículo 31 ao 36, que diz assim o título: A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava aos sábados, e admirando-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, e ensinava na sinagoga. E um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que és um santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e saia deste homem. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, e sem lhe fazer mal algum. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns entre os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos com autoridade e poder saem? Aleluia, glórias a Deus. Vamos repetir o versículo 32 num só coral, que diz assim: E admirando-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Todo mundo junto, vai, num só coral. E admiraram-se a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesta manhã, Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos, repreenda o impedimento e toda a fúria do inimigo que tentar atrapalhar a tua palavra. Nessa hora te peço agora, Senhor, muito mais fogo do que já há neste lugar, para que nós possamos transmitir a tua palavra com alegria aqui nesta manhã de consagração. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nossos familiares, e abençoa cada dia para a honra e glória do teu nome. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, pode se assentar. Maravilha dos céus. A irmã sempre, quando passa pela gente, sempre conversa com a gente, a irmã Neuza, também está a irmã aqui também que está junto com ela, tem algumas irmãs também que eu conheço aqui. É a maravilha do céu. A irmã Neuza, irmã Francisca na frente do trabalho, aqui na Assembleia de Deus, de Bento Ribeiro, é isso mesmo? Maravilha do céu. Mas vamos lá, a palavra do Senhor sem mais demora, para que nós possamos assim entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã de consagração. A Bíblia diz aqui no primeiro versículo que Jesus desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava nos dias de sábado. Sábado que para eles, naquele tempo e naquela época, significava para eles o dia do Senhor, dia de sábado. Ninguém podia trabalhar. Dizem que dia do Senhor é dia de domingo. Para os judeus é dia de sábado. Eu só sei de uma coisa, que todo dia é dia do Senhor. O importante é estar ligado no céu e na terra, para que Deus possa falar conosco a cada dia. Mas a Bíblia dizia que ele estava ensinando no dia do Senhor, no dia que não podia se fazer nada, não podia se trabalhar. Mas eu entendo uma coisa, a Bíblia diz, e Jesus Cristo também falou, que hoje eu trabalho e amanhã também, para que o Evangelho possa assim ser propagado e as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Mas eu entendo que Jesus Cristo, ele tinha uma preocupação. A preocupação dele era que todos os povos chegassem ao conhecimento do Evangelho, da palavra do Senhor. Que conhecimento é esse? É o conhecimento que liberta, é o conhecimento que mostra o caminho para o homem, é o conhecimento que mostra o endereço mais rápido e perfeito para se chegar ao céu. É verdade, meu Pai. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Mas quantas pessoas rejeitam a palavra de Deus? As pessoas hoje em dia adquirem muito, canta daqui, canta dali, e na hora da palavra do Senhor, 5 minutinhos, e depois querem cobrar do povo. Aí não tem como cobrar, porque se não for o ensinado, não vai ter ser como cobrado aquela multidão de povo. Mas entenda uma coisa, Jesus Cristo, antes dele cobrar alguma coisa de alguém, primeiro ele ensinava e alimentava com perfeição. Antes dele chamar a atenção ou reclamar com A e com B, ele ensinava a palavra do Senhor. E se o povo estava com fome material, ele alimentava também. Mas depois, quando ele chamava a atenção, tinha alguns que saíam fora. A Bíblia diz que os discípulos, na hora que Jesus desceu o sermão, a maioria abandonou ele. A maioria foi embora e disse assim: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A palavra de Jesus não é duro. Duro é parar no inferno e depois não ter como sair mais de lá, porque a salvação é uma vez só. Então temos que entender e perseverar até o fim, para que nós possamos chegar ao céu. Mas por causa de que Jesus ensinava? Jesus ensinava que ele queria nos mostrar um inimigo, o nosso inimigo, que é um ser espiritual.
espiritual, que nós já vamos chegar lá. No versículo 32 diz assim: e admirando da sua doutrina e poder, e da sua palavra, que era com autoridade. Jesus Cristo, quando ele ensinava com autoridade, irmão. Ele não trazia usos e costume, mas a palavra de Deus contava tudo no seu devido lugar. A palavra de Deus, quando a pessoa estava torta, ele endireitava. A pessoa andava pelo caminho errado, entrava no caminho direito. A pessoa ia para o caminho que não era para ir, encontrava a luz e caminhava, porque encontrou Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso. E muitos olhavam assim e pensavam: como pode? Que palavra é essa? Que autoridade é essa? Da onde que vem isso? É a autoridade da palavra de Deus, que naquela época já existia a palavra do Senhor, só que eles não sabiam ler a palavra de Deus. Antes buscavam pelos seus próprios costumes e conforme os seus próprios caminhos, queriam viver conforme queriam e não conforme o Senhor Deus assim ordenava para cada um. Se nós observarmos a palavra do Senhor, a gente vai ver que Jesus Cristo ensinou tão somente a própria palavra de Deus para os povos. A palavra que ele já tinha, mas tinham perdido a autoridade de Deus, tinham perdido a autoridade espiritual. Mas por causa de que, irmão, tinham perdido? Por causa do esfriamento, porque Satanás entrou, Satanás fez os homens, e cada um para o lado, e todos tinham se esquecido do mandamento da palavra de Deus. Mas todas as pessoas que chegavam até Jesus Cristo, o que ele fazia? Ele devolvia a autoridade, e ele dizia assim: eis que eu vos dou autoridade e poder para pisar serpente e escorpião, e limpar os que estão sujos, para a glória de Deus. Glória a Deus, eterno, poderoso. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio devolver o que já era do homem, desde o princípio da criação do mundo. Pelo engano da serpente, aos quais o pecado entrando no mundo, o homem perdeu. Jesus Cristo só veio para cumprir a palavra do Senhor. Mas no versículo 33 diz assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamavam em alta voz. Irmão, isso aqui é interessante, que diz: estava na sinagoga um homem com um espírito imundo. Traduzindo, estava na igreja um homem com espírito imundo. Quer dizer, há pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas está endemoniada e a gente não vê. Se não for pelos olhos espirituais, a gente não vai conseguir enxergar. É o que está dizendo aqui, ó. Ele estava dentro da congregação, e Jesus Cristo todas as vezes ia para lá para ensinar. Mas o que aconteceu? A autoridade e poder na palavra de Deus era tão grande que o homem não conseguiu suportar. Quer dizer, o demônio que estava no homem não conseguiu suportar, teve que se manifestar, porque onde Jesus passa, os maus têm que sair. Em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Este homem estava endemoniado, mas naquela hora o diabo foi desmascarado. Porque Jesus Cristo veio não para desmascarar o homem, mas desmascarar Satanás que está no homem. E às vezes há uma confusão muito grande. Mas como se observar isso? Através da visão pela palavra de Deus. Porque quando observamos a palavra do Senhor, como observamos a palavra de Deus, a gente tem uma visão mais ampla para saber quando que é o próprio homem e quando saber quando é o próprio Satanás. Porque há atuações malignas que se penetram em nosso meio e a gente nem observa. Às vezes Satanás está cultuando com a gente e a gente nem vê. O único meio de botar ele para correr é com oração. E tem mais ainda, a Bíblia vai mais além, que diz assim: casca de demônio só sai com jejum e oração e com autoridade da palavra de Deus. Glória a Deus. É verdade, meu Pai. Na mesma hora, você observando a palavra do Senhor, ele se manifestou e quis acusar Jesus Cristo. Ele apontou para Jesus Cristo. Na mesma hora, como diz aqui a palavra do Senhor, ele exclamou em alta voz. Para que aquilo? Para escandalizar, para que aqueles que estivessem prestando atenção na palavra de Deus viessem distrair. Às vezes não acontece na igreja. Isso não é diferente. Às vezes nós estamos ali cultuando ao Senhor, prestando atenção no culto e dando glória a Deus e aleluia, e de repente levanta alguém no meio da multidão e começa a querer escandalizar. Mas se aquele não tiver visão espiritual, ele não entende que é Satanás que está tentando tirar a bênção dos irmãos. Mas quando o homem de Deus tem a visão dos céus, ele repreende na hora e arreda-se daqui, Satanás. Deus eterno. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 34 vai cumprimentar o que
eu estou falando, e dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és um santo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Satanás conhecia Jesus, sabia e sabe quem andava com ele, e naquela mesma hora ele queria entregar Jesus Cristo, dizendo: bem sei que és um santo de Deus. E Jesus Cristo na mesma hora o repreendeu, e ele estava dentro da congregação. Sinagoga quer dizer igreja, onde Jesus ia ensinar várias vezes todos os dias, quase várias vezes por dia. Jesus Cristo estava lá ensinando. Foi dentro da igreja, irmão. O demônio estava lá, mas ele só se manifestou. Quando que ele se manifestou? Na hora em que Jesus começou a pregar, com autoridade e poder. Mas Jesus já sabia que ele estava ali. Na hora ele gritou em alta voz, exclamou e entregou Jesus Cristo. Bem sei quem tu és um santo de Deus. E Jesus na mesma hora repreendeu para não escandalizar o restante, porque ainda não tinha chegado a hora. E às vezes não acontece assim nas igrejas? Estamos ministrando, estamos pregando a palavra do Senhor, ou então uma outra pessoa pregando, aí sempre acontece alguma coisa para poder distrair. E se não houver a visão espiritual e a visão dos céus e a palavra de Deus principal com autoridade, o cão começa a cirandar e fazer gracinha. A Bíblia diz que ele orou a Deus e pediu para cirandar com Pedro. Quer dizer, ele pediu para cirandar com Pedro e Jesus Cristo intercedeu por Pedro a Deus. Quer dizer, o demônio não ora, ele vai lá direto para poder nos acusar, um miserável sem vergonha, assim como fez com Jó. Ele foi lá perante o céu e olhou assim, e Deus deu testemunho de Jó, assim como dá testemunho de todos nós. E aconteceu a mesma coisa na vida de Pedro. Ele foi lá e pediu a Deus, ele não pediu a Jesus Cristo, ele pediu foi a Deus para cirandar com Pedro. Agora não sei se era para brincar de ciranda a cirandinha, vamos todos cirandar. Eu só sei de uma coisa, que ele pediu para cirandar com Pedro. E na mesma hora Jesus Cristo falou: Pedro, eis que Satanás pediu para vos cirandar, mas eu intercedi por você a Deus, e ele não vai fazer isso, porque a intenção do inimigo é nos destruir. A intenção dele é nos tirar da direção e da graça de Deus, para que nós não possamos ter a visão dos céus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 35 diz assim: e Jesus repreendeu dizendo: cala-te e saia dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, e sem lhe fazer nenhum mal. Aonde Jesus Cristo entra e aonde Jesus Cristo está, principalmente, o demônio tem que sair correndo. Ainda que ele se manifeste dentro da congregação, mas ele tem que sair. E tem porém, Jesus Cristo faz ele calar na hora, porque primeiramente quem fala é Jesus, ele fala depois. Jesus Cristo fez ele se calar e imediatamente o repreendeu para que viesse a sair daquele homem. Interessante, ilustrando para nós. É eu que estou pregando aqui, não é você. Então cala-te, porque eu estou pregando nessa hora, e sai deste homem, porque este culto tu não vai atrapalhar, porque eu tenho que fazer a obra de Deus. Se manifestou para atrapalhar o culto, para atrapalhar no inferno. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de exaltação, o lugar onde Deus está, onde tem um, dois ou três, reunido no nome de Jesus, ali ele se faz presente. Jesus está aqui, o cão não, está lá por quinto dos infernos, maravilha do céu. E a Bíblia diz que ele foi repreendido na mesma hora. Se nós olharmos desde Gênesis a Apocalipse, chegando logo no finalzinho, a gente vê a atuação do inimigo, quantas e quantas vezes ele tentando atrapalhar os projetos de Deus. Tantas e tantas vezes ele sempre incitava os homens para que o homem vinha sair da direção de Deus, e para que Deus assim não vinha completar os seus projetos. A Bíblia diz que Deus tinha prometido a todos nós o Salvador do mundo, e passando época de época, e tempo de tempo, e ano de ano, e o cumprimento não havia sido cumprido, mas de repente chegando em Jerusalém, aonde o cumprimento final do nascimento do Filho de Deus Jesus Cristo, e após a sua morte e ressurreição, Deus cumpriu o que ele prometeu desde o início, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus amado, todo poderoso. Aleluia, glória a Deus.
Satanás sabe muito bem seduzir o homem. A Bíblia diz que ele incitou Davi, e Davi numerou o povo, e Deus não gostou daquilo. Deus desceu o anjo com a espada e repreendeu Davi e vinha matando o povo. Foi necessário vir um arrependimento para que venha assim botar as coisas tudo no seu devido lugar, porque se Deus fez de um jeito, tem que estar do jeito que Deus fez. Se a palavra do Senhor diz sim, sim, é sim, sim. Se diz não, não, é não, não. Então temos que observar conforme diz a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo já está vindo aí para arrebatar o seu povo, especial, zeloso e de boas obras. É verdade, meu Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 36 diz assim: e veio o espanto sobre todos, e falando uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo fez com autoridade e poder, falou com autoridade e poder: saia deste homem agora. E o espírito saiu sem falar mais nada. E ele continuou pregando na congregação, continuou anunciando acerca do reino de Deus, e anunciando os projetos e qual era o plano para todo ser humano sobre a face da terra. Todos nós estamos nessa vida para cumprir uma missão para Deus, é uma missão especial. Ninguém veio a este mundo em vão, ninguém nasceu para viver neste mundo para passar tempo ou para passear, mas para cumprir uma missão para Deus, ganhando alma e depois morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos aqui para morar nos céus. Estamos na face dessa terra para ir para lá. Quantos de nós, dos nossos que nós conhecidos nossos, já partiram? E nós seremos o próximo aí. Estamos aqui para cumprir algo para Deus, porque a Bíblia diz: aquele que ganha alma, sábio é, mas o inimigo se levanta, o inimigo tenta contra a nossa vida, para que nós possamos sair do projeto de Deus. Mas eu entendo uma coisa: o miserável sem vergonha que é Satanás pode estar ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor para nos guardar e livrar do mal. Obrigada, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. No livro de Apocalipse diz, para os habitantes da terra, diz assim: ai dos habitantes da terra, porque o grande dragão, a serpente, desce até vós com grande ira. Sabe o que quer dizer isso? Que o nosso projeto nessa vida já está próximo para se encontrar com Deus. Deus tem nos preparado para nos encontrarmos com Ele na glória. Este céu de glória, aonde o Senhor tem despertado a todos os seres humanos nos quatro cantos do mundo. Porque ao mesmo momento que está tendo uma consagração aqui, em outra igreja também está tendo. É Deus arrebanhando e preparando o povo para o grande momento da profecia que há de se acontecer, que é o arrebatamento da igreja, aonde o céu vai se rasgar e Jesus Cristo vai vir na nuvem para arrebatar o seu povo. Mas há um inimigo espiritual que se chama Satanás, que tem tentado contra tudo e contra todos, e não tem tido misericórdia de ninguém. Se não é as misericórdias do Senhor que são infindáveis, nós também já tínhamos sido cirandados na mão dele. Porque a intenção dele é jogar todos nós lá no mundo, para que venhamos assim perder a nossa salvação. Mas Jesus Cristo é com todos aqueles que, mesmo fraco, mas persevera na casa do Senhor, mesmo fraco vai caminhando, continua na beleza espiritual, ganhando alma e exaltando o nome do Senhor. Mas aqueles que estão perdidos lá fora não estão longe da visão de Deus, porque se tem promessa, no tempo certo o Senhor o buscará. No tempo certo o Senhor vai trazer de volta e vai estar na sua casa, porque haverá um tempo final aonde o Senhor vai preparar e dar uma sacudida final na terra, para que os homens assim venham se despertar e olhar para Deus e levantar a mão para o Altíssimo, aceitando a Jesus Cristo para poder morar no céu, porque a intenção de Deus é que todas as almas se salvem e vão morar na glória perto de Deus Pai. É Deus, aleluia. Ainda que o cão se levante, diga que não vai acontecer, que isso, que aquilo outro, mas Jesus Cristo já decretou a nossa vitória. Ele já carimbou lá nos céus que todos nós vamos receber, que todos nós vamos chegar lá, porque existe um caminho para a adoração, aonde nós vamos estar para todo sempre. Vivemos nessa terra, mas o dia que nós partimos, vamos entrar no céu de cabeça erguida. Glória a Jesus.
Por isso persevere, irmão. Glória a Deus. Por isso persevere, irmão. Persevere na casa do Senhor, que não é em vão estar. Deixe quem quiser recuar, mas persevere você, porque você vai estar aqui e os teus familiares vão estar livres por tua causa, porque você vai estar intercedendo por eles e vai interceder contra a fúria do inimigo, porque é um ser real que luta contra tudo e contra todos, mas o nosso Deus é muito mais real, que está pronto a nos guardar e livrar de toda a astuta do cão. Ele está para sempre do nosso lado. Temos a comitiva dos céus todos a nosso serviço. Deus, Jesus, Espírito Santo e a comitiva dos anjos. Satanás tem só os seus demônios, mas o nosso Deus, o exército dele é muito mais maior, que luta e peleja por aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que todas as vezes que Jesus Cristo ia às igrejas para ensinar a sinagoga, que eles iam à congregação, todas as vezes que ele ia àquele lugar, vira e mexe, o cão tentava atrapalhar para que o povo não viesse a entender os mistérios de Deus, para que o povo não viesse a entender o projeto e o plano da salvação para todos nós em vida na face dessa terra. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava contando, porque estava chegando a sua hora, chegou a hora, eu tenho que ir. Pedro não vigiou, e Satanás usou os seus lábios, e dizendo para ele assim: tenha dó de ti, Senhor. Na mesma hora Jesus Cristo repreendeu e falou: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os mistérios da glória de Deus, você não conhece os mistérios de Deus, conhece os mistérios dos homens, mas o de Deus você não conhece. É verdade. O que Deus planejou para todos nós, o diabo não conhece. Os que os homens planejaram para nós, ele conhece. Ele até consegue atrapalhar. Mas o que Deus planejou, ele não vai atrapalhar. Porque o teu segredo com Deus ninguém vai saber, mas só se você contar. Se Deus te prometeu, fique entre você e Deus, e você vai ver as promessas de Deus na tua vida. Por isso, persevere a cada dia. Em Naum está escrito assim, no livro profético de Naum está escrito assim: o destruidor está à porta. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, se não me falha a memória. Por isso temos que vigiar, que o destruidor fica sempre à porta, buscando a quem possa tragar. Mas eu entendo uma coisa, que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele não poderá nos tocar, porque nós tememos a Deus, e ainda que ele tente, o anjo vai puxar a espada e vai falar: nessa não, pertence ao Altíssimo, vai encostar em outro, nesse aqui não, arreda-te daqui, Satanás! Porque nós temos a promessa de Deus na vida. Por isso vigie a cada dia e persevere até o fim, sabendo que teu inimigo nunca poderá lhe tocar e nunca poderá se levantar contra você, e ainda que se levante, vai ser para cair, porque Deus é contigo e comigo para dar as vitórias do reino de Deus.